Olá, pessoal. Então, como nós já havíamos conversado, já coloquei um vídeo, né? Falando um pouquinho sobre a herança do sexo e eu resolvi gravar esse outro, caso tenha ficado alguma dúvida, ver se vocês conseguem tirar essa dúvida com esse vídeo, senão vocês podem estar me enviando essa dúvida para a gente conversar um pouco, né? Então, a nossa aula sobre herança do sexo, como vocês puderam ver no vídeo que eu já passei para vocês, ela é uma herança determinada por genes localizados nos cromossomos sexuais, né, que é o famoso par 23. Como nós vimos anteriormente, nós temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Entre cada um cromossomo desse par, veio um da mãe e um do pai, né? Então, ou por genes autossômicos, mas cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Os 22 pares que não são os sexuais, nós chamamos de genes autossômicos ou de cromossomos autossômicos. E aquele par 23, que é onde a gente vai ter os cromossomos sexuais nas meninas sendo XX e nos meninos sendo XY. Então, as principais heranças relacionadas ao sexo são a herança ligada ao sexo, que é quando os genes localizados estão na porção não homóloga do cromossomo X. A herança restrita ao sexo, que é quando os genes eles estão localizados na porção não homóloga ao cromossomo Y. Então, a gente chama de restrita ao sexo, por quê? Porque o Y, só quem possui são os meninos. Então, são características restritas ao sexo masculino. É nesse pedacinho desse cromossomo, né, onde vão estar os genes que, por exemplo, determinam que o menino vai ter um pênis, que determina os hormônios sexuais masculinos, que são as características específicas do menino. E ainda nós temos aquela que a gente chama de herança influenciada pelo sexo, que são os genes localizados em cromossomos autossômicos, ou seja, naqueles 22 pares, que sofrem influência dos hormônios sexuais, ou seja, hormônios sexuais que são determinados pelo cromossomo par 23, vai interferir na manifestação das características em um desses outros genes autossômicos, desses 22 pares restantes. Então, existe ainda essa herança influenciada pelo sexo. Então, a espécie humana, como eu já havia falado, apresenta 23 pares de cromossomos, 22 são autossomos e não tem relação direta com a determinação do sexo. Um par, chamado de cromossomo X e Y, são os cromossomos sexuais. A mulher apresenta 2 cromossomos X e é chamada de sexo homogamético, pois seus gametas sempre terão o cromossomo XX. E o homem apresenta um X e um Y, e é o sexo heterogamético, pois seus gametas serão metade do cromossomo X e metade do cromossomo Y. Na mulher, um dos cromossomos X em cada célula permanece inativo e se constitui uma cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Vocês podem ver aqui na figura, ó, o cromossomo X e o cromossomo Y, ele tem um formato diferente, né? Por isso que quando se faz o cariótipo de um material genético de um espermatozoide, consegue saber se aquele espermatozoide vai gerar uma criança do sexo feminino ou masculino. Foi assim que dizem que Xuxa escolheu, através da determinação do cromossomo 23, que teria uma filha e não um menino. E o cromossomo da mulher sempre será XX, eles são iguais, né? Então, os genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X, a gente pode ver aqui nessa figura. E quando dominantes, o caráter é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelo pai somente às filhas. Quando recessivos, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens. As meninas só terão a característica se o pai também a tiver, como, por exemplo, o daltonismo e a hemofilia. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Aqui em azul a gente vai ter a parte do cromossomo que é ligada ao sexo, e aqui em vermelho a herança parcialmente ligada ao sexo.
aqui em amarelo, a gente tem a herança restrita ao sexo. O que é que isso tudo significa dizer? Perceba que essa parte vermelha, tanto eu tenho no cromossomo X, como eu tenho no cromossomo Y. Então, é uma característica que pode ou não aparecer. Porém, a característica que está aqui nessa parte azul, que é a herança ligada ao sexo, significa dizer que ela está ligada ao cromossomo X, feminino. E a criança, ela só vai receber um X da mãe, ou um X do pai, que aí vai ser uma menina, ou um X da mãe, ou um Y do pai, que vai ser um menino. Perceba que o homem é quem determina o sexo da criança. Então, existem características, por exemplo, que estão aqui nessa herança restrita ao sexo, nessa pontinha amarela, que ela é só dos meninos. Então, só vai ter essa característica quem recebe o Y, tá certo? Por isso que ela é restrita ao sexo. Já o daltonismo e hemofilia, ela é uma característica ligada ao sexo, ela está no cromossomo X. Porém, nós vamos perceber que para se manifestar na menina, ela tem que vir na forma recessiva, ou seja, o pai tem que ser, por exemplo, daltônico e a mãe tem que ser pelo menos portadora. Quando a gente olha essa imagem aqui, vocês deveriam ver um número aqui dentro. Quem consegue ver o número é uma pessoa que tem a visão normal. Quem não consegue, porém, é daltônico. E aí, vocês estão vendo ou não esse número? A anomalia visual recessiva, né, o daltonismo, em que o indivíduo tem deficiência na distinção das cores vermelha ou verde. Os homens daltônicos, que é cerca de 8%, têm um gene XDzinho, pois são hemizigotos, e as mulheres daltônicas representam apenas 0,64% da população. Por quê? Porque elas devem ser homozigotas recessivas. Vamos entender isso de forma mais prática. Uma mulher normal deve ter o seu genótipo XDzão, XDzão. A mulher portadora, ela também é normal, ela também consegue visualizar esse número. Porém, ela é portadora do gene do daltonismo, que é o famoso Dzinho, né? Então, ela é XDzão, XDzinho. Perceba que essa mulher aqui, ela tanto pode gerar filhos normais, como se for meninas, filhas portadoras. Porém, se ela casar com um menino que é daltônico, ele vai ser o quê? Ele vai ser XDzinho Y. Então, se eles tiverem uma menina, obrigatoriamente o pai vai doar esse XDzinho que ele tem e o XDzinho aqui da mulher portadora. Aí nós teríamos uma menina daltônica. Então, tem que ser muita coincidência, gente, de um homem daltônico casar com uma mulher portadora. Por isso que a porcentagem é tão baixa. Porém, a menina, se for portadora, ela tem 50% de chances de doar o XDzão para o menino, para que ele saia um homem normal, com a visão normal. E aqui, 50% de chance, né, que é a outra metade, de sair um menino daltônico. Por isso que as chances dos meninos serem daltônicos são maiores. Perceba que existem 3 tipos de mulheres. A normal, a portadora, que também tem uma visão normal, e apenas 1/3 delas sairia daltônica. Por isso que as chances são menores de a gente ter uma criança daltônica. Para a hemofilia, é a mesma coisa, também é uma herança ligada ao sexo, né? E é uma anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue. Homens hemofílicos são hemizigóticos e possuem 1 a cada 10 mil homens podem ser hemofílicos. Já as mulheres são homozigóticas recessivas, que aí vai ser 1 a cada 100 milhões de mulheres, ou seja, as chances são muito menores, pelo mesmo motivo do daltonismo. Perceba que eu tenho 3 tipos de mulheres com genomas diferentes. Eu tenho a mulher normal, que é XHzão, XHzão. A mulher portadora, XHzão, XHzinho. Essa mulher portadora, ela pode ou não apresentar uma leve
sintomatologia no processo de coagulação sanguínea, tá certo? Mas normalmente ela tem a coagulação normal. E a mulher hemofílica, que vai ser XHzinho, XHzinho, aí essa sim vai ter a doença da hemofilia com a falta de coagulação do sangue. O homem normal, ele tem XHY, que é a maioria dos homens, porém o homem hemofílico, ele basta ter um XHzinho, né? Perceba que a menina ela precisa ter 2 XHzinho, ou seja, ela tem que ter um pai hemofílico obrigatoriamente. A hemofilia é muito perigosa nas meninas, gente, por causa da menarca, né? Quando se descobre na época da adolescência, às vezes no seu primeira menstruação, ela tem um processo hemorrágico muito forte. Antigamente, as pessoas até morriam da hemofilia com facilidade, né? Por não saber como tratar da existência. Hoje existe um tratamento, existe um soro, as meninas tomam medicações, né, para não menstruar, recebe o soro mensalmente, tanto meninos quanto meninas, porque caso tenha algum tipo de incidente, como cair de bicicleta ou qualquer outro tipo de incidente, evita que aconteça uma hemorragia, né? Então, a genética restrita ao sexo, né, a herança restrita ao sexo, ela está em genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y, como havia mostrado para vocês, só ocorre no sexo masculino. E um exemplo de uma característica que é restrita ao sexo, que está lá na porçãozinha do Y, é a hipertricose auricular, que é o crescimento de pelos, né, de cabelos dentro da orelha, dentro do ouvido. Então, é uma característica restrita ao sexo. Vocês devem conhecer alguém que tem essa característica, né? E a herança limitada pelo sexo são nos genes autossômicos, cujo efeito sofre influências hormonais sexuais. Então, só se manifestam em um dos sexos. Como, por exemplo, a produção de leite em bovinos, né? Só a vaca que dá leite. E a herança influenciada pelo sexo são genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais também, comportamento de diferentes em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro, como a variação de dominância. É bem curioso esse caso, que é o exemplo da calvície, né, ou chamada alopécia. O genótipo cesão, que é um genótipo dominante, né, ele provoca no homem a calvície. Quando o homem ele tem um gene dominante e um recessivo, que é o cezinho, ele também é calvo. Para que ele não seja calvo, ele tem que ser totalmente recessivo, cezinho. Homem não calvo. Para quem achava que o recessivo era sempre trazia uma característica ruim, olha aí. Já nas mulheres, se ela for totalmente dominante, ela é calva. Porém, se ela for heterozigota ou recessiva, ela é não calva. Por isso também, gente, que existem bem mais homens calvos. Olha, perceba que 2 a 3 chances, a cada 3 chances, 2 é que o homem saia calvo. A mulher, a cada 3 chances, apenas uma vai sair calva. Por isso que as chances são menores, tá certo? Então, muito obrigada. Se tiverem ficado com dúvidas, é só postar, ligar, mandar pelo meu WhatsApp que a gente tá aqui para resolver, tá bom? Beijo!